Posso não vê-lo amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Bom dia para você. Como é que você está nesse domingo? Que bom que você está aí. Hoje é um dia especial, um dia chamado hoje, um dia que o Senhor decretou para você vencer. É um dia a qual o Senhor quer dizer ao teu coração: não importa como você está, não importa o que você está passando, o que nós sabemos é que o Senhor está cuidando de mim e de você. Mesmo que você esteja passando por um deserto, esteja passando por lutas grandes, por grandes dificuldades, saiba que Ele está no controle, Ele está controlando a nossa vida. Ele está na direção da minha e da tua vida. Aleluia! E esse deserto vai acabar, em nome de Jesus. Esse deserto vai ter fim. E nós louvamos nessa manhã, nós acordamos com esse louvor na mente e por isso a Túlia Naomi quis me ajudar a cantar esse refrãozinho para alimentar a sua fé, para alimentar a sua alma, porque nós temos que fazer aquilo que o nosso coração é consciente em Cristo. Que Deus abençoe você nesse dia 2 de março, segundo dia desse mês. Aproveita para agradecer, aproveita para glorificar, aproveita para enaltecer o nome do Senhor nessa manhã, entendendo que o Senhor vai fazer maravilhas em nossas vidas. E vamos dar continuidade ao nosso livro de Atos, capítulo 9, versículo 36. Ontem eu já li essa parte, vamos ler mais uma vez, porque eu não consegui entrar nesse texto devido ao tempo. E diz assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Ela abundava em boas obras e dava esmolas. E aconteceu naqueles dias que ela, adoecendo, morreu. E depois de a terem lavado, puseram-na no cenáculo. E como Lida estava perto de Jope, os discípulos ouviram que Pedro estava ali. E enviaram-lhe 2 varões, rogando-lhe: não tarde a vir ter conosco. E levantou-se Pedro e veio com eles. E quando chegou, conduziram-no ao cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, depois de tê-las feito sair do local, ajoelhou-se e orou. E dirigindo-se ao corpo disse: Tabita, levanta-te. Então ela abriu os olhos e quando viu a Pedro, assentou-se. Então Pedro, estendendo a mão, a levantou. E chamando os fiéis e as viúvas, apresentou-a viva. E isto se tornou conhecido por toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. E Pedro ainda permaneceu muitos dias em Jope, na casa de Simão, chamado o Curtidor. Ontem a gente leu esse texto, mas não conseguimos entrar nessa passagem, a qual é uma passagem bem conhecida, uma passagem que fala de Tabita, que fala de Dorcas, uma mulher cheia de boas obras, cheias de esmolas, uma provavelmente viúva, que estava ali vivendo em Jope. E de repente acontece que ela morre. E quando ela morre, todos ficaram consternados, porque parece uma pessoa com um coração muito bom, um coração muito acolhedor, um coração muito generoso. E diz a palavra do Senhor que eles enviam logo discípulos a Pedro, porque Pedro não estava distante de Jope. Pedro estava aí na cidade de Lida. Então eles enviam discípulos chamando a Pedro: não tardes a vir ter conosco. Venha logo ter conosco, mas eles também não falam o que aconteceu. E é interessante que aqui diz que ela morreu e já tinham lavado ela, já tinham colocado ela no cenáculo, já tinham colocado ela no quarto alto, já tinham colocado ela no lugar ali o cenáculo nada mais é do que um lugar onde eles serviam a ceia, um lugar especial ao qual todos se reuniam, um lugar amplo, grande, um lugar alto, e colocaram ela ali.
E aí que vem o versículo dizendo que eles enviam 2 varões para chamar a Pedro e dizer: não tardes a vir ter conosco. E por que eles enviam alguém chamar a Pedro? Porque eles já sabiam, já conheciam que Pedro estava fazendo milagres em nome de Jesus. Então ele já tem uma perspectiva do que poderia acontecer com Pedro chegando ali. Veja que primeiro ela morre para depois eles enviarem a Pedro. Eles não enviam a Pedro após a doença, saber que ela está doente. Eles enviam discípulos chamar a Pedro quando ela já está morta, porque eles já acreditavam no milagre, já acreditavam em algo. Veja que aqui nós vemos uma semelhança com o acontecimento de Lázaro, mas Lázaro eles enviam chamar Jesus enquanto Lázaro está vivo. E daí Jesus chega para ressuscitar. E eles enviam já descrendo do milagre de ressuscitamento. Porque quando Jesus chega, Marta e Maria já não creem que Jesus possa fazer um milagre, porque havia uma limitação de milagre. Aqui já não havia limitação de milagre. Aqui não havia, porque se eles já enviam chamar a Pedro quando está morta, é porque eles acreditavam que Pedro era a única saída naquele momento. Pedro com o seu poder? Não, Pedro com o poder do Senhor, Pedro com o poder da palavra genuína de Cristo, Pedro com o poder que Jesus conferiu a ele. Então nós entendemos que havia por ali um homem que tinha o poder de fazer paralítico andar, como ele fez Enéas em Lida, um homem que havia poder dentro dele, que curava, que fazia o mendigo na porta do templo Formosa, pedindo esmola, andar. Havia um homem com poder conferido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eles acreditavam que Pedro chegando, poderia haver uma solução para aquela situação. Então quando Pedro chega, quando Pedro recebe esse recado, diz a palavra que ele se levanta e vai logo ter com ele. Quando ele chega, eles conduzem ele ao cenáculo, onde o corpo já estava lavado e já estava preparado, né, esperando ali, as viúvas chorando e todo mundo chorando ao redor de Dorcas, as amigas, todo mundo chorando ao redor dessa mulher que tinha um coração generoso, que tinha um coração maravilhoso. Então Pedro pega e elas mostram todas as túnicas, todas as roupas que Dorcas fazia para doar, todo o trabalho de Dorcas. E Dorcas no grego significa gazela, significa corça, aquela que anseia pela corrente das águas, aquela que anseia pelos lugares altos. Incrível, né? Eles colocaram o corpo dela num lugar alto e o nome dela significa corça, aquela que anseia pelos lugares altos, aquela que consegue chegar nos mais altos níveis das montanhas. Então nós vamos ver que tudo tem um porquê na nossa vida. Tudo tem, até o nosso nome, ele influencia na nossa vida e influencia até em alguns aspectos aqui, como nós estamos vendo hoje, na nossa morte. Ali ela estava morta, colocaram ela no lugar alto, assim como o nome dela significava, lugar alto. E vamos ver que elas estavam chorando em volta de Dorcas, e aí Pedro pega e diz para elas saírem, porque aquele momento não era um momento de choro, era um momento de regozijo, porque haveria algo para ser feito ali. Naquele momento, Pedro diz para elas saírem, elas pegam e saem, porque elas estavam chorando, elas estavam consternadas, elas estavam tristes. E quando elas saem, Pedro se ajoelha e ora. Dirige-se ao corpo dela e diz: Tabita, levanta-te. Então ela abriu os olhos e quando viu a Pedro, assentou-se. Então Pedro, estendendo a mão, a levantou. E chamando os fiéis e as viúvas, ela sentou-se viva. Veja que Pedro simplesmente orou, primeiramente, e depois ele olhou para o corpo dela, falou o nome, trouxe o espírito dela de volta para o seu corpo e disse: Tabita, levanta-te. E nessa manhã o Senhor está dizendo para alguém: Tabita, levante-se. Está chamando o nome de alguém nessa manhã para se levantar da morte a qual ele se encontra, para se levantar da morte espiritual a qual ele se encontra, para se levantar da morte física a qual ele se encontra, para se levantar da morte financeira a qual ele se encontra, para se levantar de uma morte de enfermidades a qual ele se encontra,
para se levantar da morte conjugal a qual ele se encontra. Nesta manhã o Senhor está chamando você para se levantar pelo teu nome. Aleluia. Ele te chama pelo teu nome. Levanta, te camandarai. Levanta, porque tenho ainda coisas para resolver. Tenho ainda como usar a sua generosidade. Tenho ainda como trabalhar na sua vida. Mas era necessário que houvesse a morte de Tabita para que também houvesse o milagre que Pedro fizesse. Para que ainda mais a fé do povo se distribuísse e aumentasse no meio da igreja primitiva. E Pedro ia passando pelas cidades. Pedro ia passando e ele ia deixando um rastro de milagre. Aonde ele passava, ele deixava um rastro de milagre. E nesse dia o Senhor quer falar com você. Aonde você passar, se você levantar dessa cama, se você levantar desse marasmo do desânimo, se você levantar dessa falta de fé, se você levantar dessa morte espiritual, aonde você passar, você deixará em nome de Jesus rastros de milagres. Porque Jesus é um Senhor que cura, é um Senhor que ressuscita, é um Senhor que liberta, é um Senhor que transforma vidas. E nesse dia chamado hoje, dia 2 de março, um domingo maravilhoso, o Senhor está te chamando, levanta, porque o que eu coloquei nas tuas mãos para te fazer é para deixar rastros de milagre aonde você passar. E assim foi. Aonde Pedro passava, Pedro deixou rastro de milagre em Lida. Pedro deixou rastro de milagre em Jerusalém. Pedro está deixando rastro de milagre em Jope. E onde você tem deixado rastro de milagre? O Senhor tem perguntando para você nessa manhã. Aonde você está deixando rastro de milagre? Aonde que você está passando, que pelo nome do Senhor Jesus você está deixando rastro de milagre? Há crentes que deixam rastro de milagres e há outros que têm deixado rastros de vergonha, rastro de desamparo, rastro de rejeição, rastro de abandono. Então que nessa manhã nós podemos ter consciência que o cristão chamado por Deus, o cristão chamado por Cristo, o cristão chamado pelo Espírito Santo, aonde ele passa, ele deixa rastro de honra, rastro de milagre. Que nessa manhã eu e você podemos ter essa consciência de deixar rastro de milagre. Rastro que quando você chega, você sabe e as pessoas sentem que chegou alguém diferente. Que chegou alguém com algo diferente, carregando uma unção diferente, carregando algo diferenciado. Que alguém que não se mistura, alguém que óleo e água não se misturam. Se você carrega óleo, você não se mistura com quem não carrega óleo. Você não se mistura com água. Então, onde você chegar, você tem que exaurar o cheiro de óleo. Você tem que demonstrar que você tem óleo sobre a tua cabeça. Você tem que demonstrar que você tem óleo, que você tem unção, que você traz a palavra de Deus. E quando carregamos a palavra de Deus, algo novo tem que acontecer. Rastro de milagres tem que ser deixado. Porque a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma. Tem que haver transformação aonde você pregar. Aonde você colocar a mão, tem que haver transformação. Tem que haver transformação através da sua vida, através do seu testemunho. Indiscutivelmente, se assim não acontecer, tem algum problema acontecendo. Então que nessa manhã, com essa simples palavra, você possa se encher e deixar o Espírito Santo tocar ainda mais o teu coração. Que Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus assim permitir. Deixe rastro de milagre por onde você passar. Levanta. Tabita, levanta, porque ainda há muito a fazer. Deus abençoe.